Hebreus, capítulo 1, número 1 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Amém? Pai, nós te damos louvor e somos gratos pela tua palavra. Sempre, Senhor, seremos gratos pela tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, é a nossa fonte de vida. A tua palavra é a nossa fonte, Senhor, de inspiração. É a tua palavra que nos trouxe até aqui. É a tua palavra que nos levará para daqui adiante. É a tua palavra que nos preservará até o dia do Senhor, até o grande dia do Senhor, o dia quando todo olho verá e toda língua confessará, os que creem e os que não creem, os que serviram e os que não serviram. A tua palavra diz que diante de ti todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Por isso, Senhor, obrigado pela tua palavra e obrigado, Senhor, por nos alcançar com a tua graça. Se nós estamos aqui nesta noite, Senhor, não é por mérito nosso, mas de alguma forma pela tua bondade que nos conduz ao arrependimento, pelo teu amor que nos leva, Senhor, ao constrangimento, nós fomos alcançados e estamos aqui, e nós somos gratos, Senhor, e te pedimos que os nossos corações estejam sábios, que nós, Senhor, sejamos sábios para entender a profundidade, a altura, a largura, o comprimento, Senhor, toda a extensão da revelação da tua palavra. É o que nós pedimos para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Dia 28 de abril, próximo, vai completar, se o Senhor me permitir, eu vou completar 8 anos de pregação do Evangelho. Comecei a pregar a palavra, o Senhor me chamou num dia de 24 de abril de 2011, e no dia 28, depois do Senhor ter me chamado na sala da minha casa, uma experiência que eu tive com o Senhor, quando Ele me disse que me usaria para pregar a palavra, eu que era completamente avesso ao ministério pastoral, totalmente tímido, sem nenhum preparo, totalmente limitado no que diz respeito ao conhecimento da palavra, mas de maneira sobrenatural, no dia 24 de abril, o Senhor me chamou, e no dia 28 de abril, 4 dias depois, o Senhor estava me colocando numa plataforma para pregar a palavra pela primeira vez. E de lá para cá, nunca mais parei. De lá para cá, já se foram para lá de 800 mensagens ministradas. A primeira mensagem gravada está lá no YouTube, foi em torno de setembro, outubro de 2011. Outro dia eu estava ouvindo e estava dando risada, porque a gente percebe como nós somos limitados. Entretanto, o conteúdo da mensagem, a verdade sobre o que o Senhor colocou no dia 24, desde o dia 28 de outubro até hoje, graças a Ele tem sido preservado. E quando o Senhor me chamou, aconteceu uma coisa muito curiosa, que na verdade me deixou escandalizado. Essa é a verdade. Durante algum tempo eu fiquei escandalizado, porque logo no início da pregação,
Logo nos primeiros dias, quando eu comecei a ministrar, surgiram aqueles que hoje a linguagem que a gente usa é haters. Você sabe o que é hater? É uma linguagem que se usa na rede social para aqueles que acusam, que odeiam, que vão contra, que são os fariseus do tempo moderno. Se a Bíblia fosse escrita hoje, Jesus chamaria os fariseus de haters. E logo eles surgiram, e um dia, um deles chegou para mim, num tom de crítica, e falou assim: você tem pregado uma mensagem muito messiânica, uma mensagem que fala só de Jesus. Jesus é importante, Jesus salvou a humanidade pelo seu sacrifício, mas tem outras coisas tão importantes quanto para falar, como Paulo, por exemplo, como Pedro, como os profetas. E aquilo me escandalizou. Pastor Nando disse aqui: não foi dado aos homens na terra nenhum outro nome pelo qual os homens devem ser salvos, senão o nome de Jesus. Paulo só é Paulo porque estava em Jesus. Paulo só se tornou o grande apóstolo porque ele teve a revelação de Jesus, porque ele aprendeu tudo que aprendeu por meio da revelação de Cristo, porque foi Jesus quem sentou com ele e ensinou. O apóstolo nascido fora de tempo, que teve a revelação do Cristo ressuscitado, que lhe ensinou, lhe revelou, lhe instruiu, e tudo quanto ele escreveu porque Jesus lhe orientou. Pedro fez o que fez porque Jesus disse assim para ele: eis que eu te dou. Quem foi que deu? A chave do reino. Aquilo que tu abrir, aberto está; aquilo que tu fechar, fechado está. Os profetas profetizaram sobre quem? Sobre Jesus, sobre Cristo. Então tudo que existe na palavra de Deus, todo mundo que fala na palavra, ou todo mundo que hoje ministra, só tem a capacidade de ministrar, só lhe é dado a autoridade se falar do autor, e o autor é Jesus. O consumador é Jesus. Eu digo para você que eu fiquei escandalizado, porque a pessoa que me falou era uma pessoa que tinha uma influência, uma importância, inclusive sobre a minha vida. E aquilo, eu não falei nada no dia, porque eu fiquei constrangido, mas aquilo começou a provocar em mim uma vontade de procurar na palavra. Será que eu estava errado? Será que de fato a mensagem, porque desde a primeira mensagem eu comecei a falar de Jesus. Foi Jesus quem mudou a minha vida em outubro de 2010, foi Ele que se revelou a mim. Foi Cristo que se revelou a mim no dia 24 de abril de 2011. Foi Jesus quem se revelou a você. Foi o Espírito Santo do nosso Senhor e Salvador que desceu sobre a sua vida. Jesus disse assim: aquele que me ama, eu me revelarei a ele. Paulo vai dizer assim: não se pode colocar outro fundamento além daquele que já está posto, Cristo Jesus. Eu andei por muito tempo, ou por algum tempo, depois daquela palavra, contrariado, até o dia que eu cheguei, porque eu estava lendo a palavra de forma sequencial. Então eu comecei a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, comecei a ler pelo Novo Testamento, e eu sempre aconselho aqueles que começam uma caminhada com o Senhor a lerem a Bíblia a partir dos Evangelhos, a biografia de Cristo. Você vai servir a Cristo, você vai conhecer a Cristo. Cristo é o Rei, Cristo é o Senhor, Cristo é o maravilhoso conselheiro, Cristo é o príncipe da paz, Cristo é o Deus forte. É Ele quem governa, diz a palavra, é Ele que está assentado à direita da majestade nas alturas. Então, nós como cristãos, como filhos de Deus,
devemos conhecer a Cristo. E aí eu comecei a ler a palavra, até que eu cheguei lá em Hebreus, no capítulo 1, dessa carta maravilhosa. O texto diz assim: no passado, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, por meio dos profetas, mas nesses dias, os nossos, Ele falou por meio do Filho, por meio de Jesus, por meio do Filho, a quem tornou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo, criou o universo. O próprio escritor, no capítulo 11, no verso 3, vai dizer assim, que pela fé nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Quem é a palavra de Deus? João responde: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio da palavra, e sem a palavra nada do que existe se fez. Lá em Gênesis, no capítulo 1, quando o Senhor disse: haja luz, o haja é Cristo. Por isso a igreja se sustenta em Cristo, por isso a igreja se embasa em Cristo, por isso só há equilíbrio, estabilidade, segurança em Jesus Cristo, o autor e o consumador. Nós estamos vivendo um tempo, uma era, que em muitos lugares Jesus saiu do centro. Ele até faz parte, como um amuleto de final de oração, em nome de Jesus, amém. Ele até faz parte como talvez um nome numa placa em algum lugar. Ele até faz parte como uma lembrança, que em algum momento nós dizemos: eu sou filho de Deus porque eu criei em Cristo. Mas ele saiu, ou ele foi arrancado, ou ele foi tirado na vida de muitos do lugar onde ele deve estar. O fundamento, a base. Nós estamos vivendo um tempo onde a própria igreja, parte dela, obviamente que não o todo, mas a mensagem é para chamar a igreja para o alinhamento. Parte da igreja tem procurado muitos métodos, menos confiado no nome de Jesus. Por muito tempo, a psicologia foi demonizada dentro da igreja, e isso foi um erro. Por muito tempo, irmãos que procuravam terapia com psicólogos eram taxados como incrédulos, infiéis. Hoje nós vivemos uma era onde as pessoas procuram várias formas de crescimento. Terapias, como eu falei para você, treinamentos, existem muitos treinadores, a era dos coaches, você provavelmente já ouviu falar disso. Várias outras formas de terapias, de métodos para nos fazer crescer, para nos fazer avançar, para nos dar entendimento. E eu quero que fique bem claro no teu coração: todas essas coisas são válidas, desde que elas não sejam base. Guarda isso no teu coração. Se você pegar a terapia que você faz e estabelecer ela como base na sua vida, se você pegar o treino que você faz e estabelecer como base na sua vida, se você pegar aquele treinador muito bom, que tem palavras de ensino, instruções para você viver uma vida abundante, crescer, muitos deles utilizam-se inclusive de princípios bíblicos, eles funcionam, desde que eles não sejam a base. Porque se você estabelecer como base, em algum momento você vai sentir o desequilíbrio. Em algum momento você vai perceber a instabilidade na sua alma.
porque não se pode colocar outro fundamento além daquele que está posto, que é Cristo Jesus. Então tudo que você faz para agregar na sua vida é muito bom, se passar no encaixe da base, se encaixar no fundamento. Se Cristo for a base, meu irmão, isso é muito bom, como coluna, como janela, como porta, como paredes, como a estrutura que você está edificando, como uma casa que você está edificando. Paulo falou, você pode usar ouro, você pode usar prata, você pode usar pedras preciosas, você pode usar madeira, você pode usar feno, você pode usar palha, não tem problema, você usa o que você quiser, tudo que você usa é bom, desde que se sustente em Cristo. Se não se sustentar na base, meu irmão, quando bater o vento, quando vier a chuva, quando transbordarem os rios, essa casa vai cair. Até mesmo quando vier a provação do fogo, porque todos nós passaremos, eu preguei aqui semana passada, sobre a provação do fogo, fogo do Espírito, o batismo com o fogo que o Senhor falou, ele vem para provar a nossa obra. Até mesmo coisas que nós estamos construindo em Cristo, mas que por ignorância, por desconhecer muitas vezes a vontade, mas com o coração puro, estamos em Cristo, mas estamos colocando outras coisas ali, fazendo e edificando uma casa. Quando o fogo vier para provar, o que não estiver nele vai ser colocado para fora. Então não tenha medo. Se você está em Cristo, mesmo quando você perde, você ganha. Se você está em Cristo, as coisas que saem da sua vida não são perdas, são livramentos. Porque se Cristo for a base, casa que é edificada nele, ele declarou que não cai. Então é escandaloso mesmo. Como não fundamentar a sua vida em Cristo? Como não depositar todas as suas esperanças em Jesus? E o depositar em Cristo é confiar na sua palavra. O confiar em Cristo é levar a sério as suas palavras. É por aquilo que conhecemos, vivermos. Esse é o desejo do Senhor. Isto é viver pela palavra do Senhor. Olha o que diz o texto que nós lemos. Jesus foi feito herdeiro de todas as coisas, e por meio dele foi feito o universo. Jesus na cruz do Calvário, quando ele venceu, ele foi feito herdeiro, e ele nos fez co-herdeiros de todas as promessas. Você, como igreja, em Cristo, tem direito a todas as promessas que foram feitas a ele, também são promessas para a sua vida, em Cristo. Cristo é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, ou em algumas versões, pela palavra do seu poder. Sabe por que vale a pena depositar a tua esperança, firmar os teus pés em Cristo? Porque quando você faz isto, você não tem mais a responsabilidade de se sustentar, Ele é quem te sustenta. Quando você coloca os teus pés nele, quando você deposita a tua esperança nele, a palavra dele é poderosa para te fazer viver tudo aquilo que ele declarou ao seu respeito. A palavra dele te sustenta, a palavra dele te protege. É a palavra dele, não é a minha, não é a sua, não é a de nenhum outro. É a palavra dele que não volta vazia. É a palavra dele que, uma vez lançada, cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada, porque ele sustenta a sua palavra. Homens não sustentam a sua palavra, métodos humanos não se sustentam na sua palavra. Jesus, basta uma palavra
tudo pode mudar. Em Cristo, basta uma, e a vida pode ser completamente transformada. Boa parte da igreja precisa se sustentar novamente em Jesus. Boa parte da igreja, grande parte, ou uma parte considerável da igreja, no caminhar, vai se afastando daquele que sustenta todas as coisas. Hoje pela manhã, quando eu terminava a mensagem, o irmão foi tremendamente usado por Deus para falar comigo. E a palavra que Deus deu a ele para falar foi exatamente esta: o Senhor está levantando a nossa geração para voltar à simplicidade da palavra. Uma geração que conhece a teologia, mas não complica a pregação do Evangelho. Uma geração que tem conhecimento, que pode sentar com os doutores da lei e falar com conhecimento como Jesus falava, mas quando senta com o povo, simplifica o Evangelho, coloca o povo novamente fundamentado em Cristo. Meu irmão, se você entender que a palavra de Jesus para a sua vida é tudo que você precisa, a mensagem pode acabar aqui. Porque todas as vezes que você falar, ou melhor, ouvir uma palavra dele, ler uma palavra dele, você terá a certeza e a convicção de que essa palavra te sustenta. O espírito de medo vai embora, o espírito de incredulidade vai embora, a ansiedade vai embora. Lancem sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Lancem sobre ele, é a palavra dele. Por que vocês andam ansiosos? Não foi ele que disse? Olhem para os céus, olhem para as coisas, olhem para a criação. Deus cuida de tudo, também cuidará de vocês. Vocês são muito mais importantes do que pássaros, diz o Senhor Jesus. O mundo aí fora valoriza mais a natureza do que o homem. O Senhor ainda valoriza mais o homem do que a natureza. Você é mais importante. Ele te sustenta pela palavra dele. O resplendor da glória de Deus, a expressão exata. Essa palavra expressão, o significado dela é escultura. É como algo esculpido numa tela, numa rocha, numa massa. Jesus é a expressão exata, o resplendor da glória de Deus. Eu não sei se você já teve esse tipo de pensamento. Eu já tive, eu já fiquei meditando algumas vezes sobre isso, até que eu aprendi um valor. Por muitas vezes eu fiquei dizendo ao Senhor: Senhor, como é que pode? A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O que a Bíblia ensina é que Jesus é o Deus que se encarnou. Jesus, certa vez, Filipe chegou para Jesus e falou assim: ó, mestre, João 14, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Jesus olhou para ele e deu uma exortada nele: Filipe, depois de estar tanto tempo comigo, você ainda não entendeu que aquele que me vê, vê ao Pai? Por que tu pedes, mostra-me o Pai? Se aquele que me vê, vê o Pai. Quantas vezes ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. O Pai se manifestou no Filho. Cristo é o resplendor. Deus é Espírito, diz a palavra, mas Cristo é a expressão humana do Pai, do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que aquele povo queria ser como Moisés, ver face a face. Cristo se manifestou como uma expressão, como uma escultura, como aquilo que de Deus pode ser humanizado. E a Bíblia diz que o povo não o reconheceu, o povo não o recebeu. E eu muitas vezes fiquei dizendo assim: Senhor, que coisa doida, né? Que privilégio que esse povo teve de viver nos dias de Cristo. Você imagina andar com Ele? Você imagina andar com Ele? Nós estamos falando dele.
nós ainda não o conhecemos pessoalmente. Nós vivemos pela fé, pela certeza, a convicção de que Ele está vivo. E essa prova que ainda não vemos, mas sabemos. Os caras não, os caras andavam com Ele, ouviam dele, quando Ele falava, era Deus falando, mas não reconheceram. E aí o Senhor me disse: você quer entender isto? Olha para os teus dias, porque é exatamente igual o que acontece. Como assim, Senhor? Jesus certa vez disse para os discípulos assim: quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Com quem que Jesus estava falando? Com os discípulos. Quem aqui é discípulo de Cristo? Quem aqui é a igreja do Senhor? Tem uns 3, 4, tem mais gente aqui que é da igreja do Senhor, que é a igreja? Sabe o que Jesus está dizendo? Quem recebe a vocês, porque vocês são discípulos, filhos, igreja, porque você entregou a sua vida a Cristo, quem te recebe, recebe a Cristo, e quem recebe a Cristo, recebe a Deus que o enviou. Agora eu te faço uma pergunta: todo mundo que te recebe reconhece isso? Você que vive uma vida piedosa, você que entregou o seu coração ao Senhor, você que procura andar nos preceitos da palavra, você que ama o Senhor Jesus, você que a sua vida pertence a Ele, você andando pela rua, os teus parentes, os teus amigos, os teus conhecidos, a maioria das pessoas te reconhece como a expressão, porque hoje o resplendor de Deus é em nós. Eu falei aqui na oração, Paulo disse assim: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. O resplendor da glória de Deus, a expressão exata, está dizendo agora, que se a igreja se levantar do sono, despertar do sono da morte, se a igreja se reposicionar, se a igreja entender que ela representa Cristo, que ela é o corpo de Cristo, que ela é a expressão de Cristo, que ela é quem carrega a palavra de Cristo, que ela é a reação da cabeça que é Cristo, Cristo resplandecerá sobre ela. Isso significa que como igreja nós estamos andando nesta terra exatamente como Cristo andou, representando o Pai, representando o ensino, representando a sua palavra, sendo na terra o que pode ser conhecido humanamente de Deus, é a igreja que manifesta. Mas você não será reconhecido por todos, tal como Cristo não foi. Muita gente que hoje não te reconhece, vai reconhecer você exatamente como reconheceram a Cristo. Cristo, quando estava na cruz, entregando o Espírito, dizendo: está consumado. A Bíblia diz que quando Ele entrega o Espírito, um terremoto acontece, o poder se manifesta, e o centurião, que estava até então ferindo, zombando, ridicularizando, batendo, cuspindo, disse: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. É assim que vai acontecer com muitos de nós. Quando você estiver no teu caixão, se Jesus não voltar antes, alguém vai olhar do teu lado ali e vai dizer: era um homem de Deus, era uma mulher de Deus. E se você pudesse levantar, você diria: miserável. Mas você, cheio de Deus, vai dizer: Pai, perdoe-lhe. Mas essa é a realidade. Agora o que eu e você temos que fazer? Ouvir a palavra, ouvir o que Jesus fala para nós. O que eu quero compartilhar hoje com a igreja são palavras poderosas que o Senhor Jesus lançou sobre nós e que nos sustentam na caminhada. Sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então é a palavra dele que nos sustenta. O que ele falou quando isso acontecer? Vai para a próxima, vai adiante, continua caminhando e declarando, continua falando e manifestando, continua expressando
a glória e a graça e o amor e o poder e a unção e a manifestação do Senhor sobre a sua vida. Quando vocês estiverem numa cidade, quando vocês entrarem numa casa, quando vocês passarem num lugar e não os receberem, não os acolherem, não ouvirem o que vocês têm a dizer, sacudam a poeira que há na sola dos seus sapatos, mas não parem, continuem, vão para a próxima cidade, vão para o próximo lugar, vão para a próxima pessoa, falem ao próximo. Nós não seremos reconhecidos também por todos, nós não seremos aceitos por todos, mas isto não significa que o Senhor não está resplandecendo sobre a nossa vida. Nós estamos vivos, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, vivos, despertos, acordados. Cristo está resplandecendo sobre nós. Então vai adiante, meu irmão, vá levando o evangelho, vai levando a palavra, não desanima, não para. Entenda uma coisa, esse tempo, meu irmão, que nós estamos vivendo, ele é muito poderoso, você é muito privilegiado por fazer parte desse tempo. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. O Senhor quer te fazer resplandecer nessa terra. Ele disse algumas palavras muito poderosas, e uma delas ele trocou com Nicodemos. João capítulo 3, você vai ver a história de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era uma autoridade de Israel, era um mestre em Israel, e a Bíblia diz que ele veio na noite, na calada da noite, na penumbra, ele veio procurar o Senhor Jesus, e a primeira coisa que ele fala a Jesus é: mestre, nós cremos que o que tu ensinas vem de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que tu realizas se Deus não estiver com ele. Note que era um homem conhecedor, note que era um homem que fazia parte do sacerdócio de Israel, era um mestre fariseu, uma autoridade em Jerusalém, e ele reconhece que Jesus Cristo havia sido enviado por Deus. Como igreja, nós não podemos esquecer de uma coisa, meu irmão: a nossa dependência total do Senhor, a nossa incapacidade pessoal e o poder dele que se aperfeiçoa nessa incapacidade. O poder dele que se aperfeiçoa é na fraqueza. O poder dele que se aperfeiçoa naquele que reconhece que sem ele nada pode fazer. Eu digo isso porque os próximos dias, o tempo que nós estamos entrando, o Senhor vai te usar de uma maneira como nunca antes você foi usado. Você crê nessa palavra? O Senhor vai te levantar de uma forma como você nunca antes esteve. Você vai correr numa velocidade que você nunca antes correu. Deus, através da sua vida, das suas mãos, da sua oração, do seu posicionamento nele, nessa rocha, essa palavra hoje é para nos alinhar nessa rocha, esse fundamento, você totalmente fundamentado nele, nos últimos dias, meu irmão, a velocidade do que o Senhor vai fazer é maior do que o homem pode suportar, e só será capaz de realizar isto aquele que está nele, dependente dele, reconhecendo que é ele. A soberba antecede a ruína. Nós vamos comemorar agora 6 anos de igreja. Você que é membro, você vê as coisas que o Senhor está fazendo, o crescimento que o Senhor tem dado à obra. E quando eu falo a obra, eu não estou falando só de Itajaí. Nós já estamos hoje em Blumenau, em Ibirama, em Penha, em Navegantes, Moçambique. Começou um trabalho em Figueiras, na Espanha. Nos próximos dias um povo estará se reunindo em Londres. Isso é extraordinário, meu irmão. E sabe o que muitas vezes
me perguntam qual é o segredo. Muitos pastores, amigos, sentam comigo e perguntam, tentam ouvir qual é a estratégia, qual é o segredo. E às vezes eu me constranjo, porque eu sempre falo a mesma coisa: é Deus. É Deus quem está fazendo. Quando eu digo que o nosso trabalho é não atrapalhar, eu estou falando sério. É o Senhor. As pessoas me olham com incredulidade, elas me olham como assim, pensando, ele está querendo esconder o pulo do gato. Como se igreja fosse negócio, como se igreja fosse uma empresa cuja outra é concorrente, então a gente esconde o pulo do gato, para poder estar sempre um passo à frente. Meu irmão, não tem pulo do gato, tem o salto do Espírito, aí pode ser. É Deus. Não tem outra explicação. É o Senhor que nos trouxe até aqui. Nós temos tudo para dar errado, mas o Senhor, pela sua graça, está fazendo dar certo. É Ele quem faz. A tua casa também vai prosperar, porque é Ele quem vai fazer. A tua vida também vai dar certo, porque é Ele quem vai fazer. O teu coração será abençoado, será alegre, porque é Ele quem vai fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Dele, por Ele, para Ele, todas as coisas. Ele é tudo em todos. Ele subiu aos céus e deu dons aos homens. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para o ministério, a fim de que o corpo dele seja edificado. Tudo é Ele. Então você está no esforço próprio? Você está seguindo os 30 passos da prosperidade que não sei quem te ensinou? Você está dependendo de instruções humanas, e Ele está dizendo assim, ó, só te fundamenta, porque aquele que está em mim, do seu interior fluirá um rio, uma fonte que jorra. Essa fonte flui porque Ele é a nascente. Ele é a nascente. A primeira coisa que nós devemos entender é isto, porque senão nós vamos nos ensoberbecer, senão nós vamos nos orgulhar, e Deus não trabalha com orgulhosos, Deus não trabalha com soberbos. Eu estou falando é sério, gente, é muito sério. Algumas vezes isso já aconteceu, de eu estar em rodas de pastores, de pessoas que pregam o evangelho, de pessoas que têm retórica, de gente que quando começa a ministrar a palavra, tem tanto conhecimento, que você faz assim, uau. Só que o problema é que o conhecimento traz orgulho, para quem não entende que o que edifica é o amor, quem vivifica é o Espírito Santo. E eu já sentei em mesas que as pessoas no final do culto dizem assim, hoje eu virei tudo. Você viu? E aquela palavra, você percebeu? O ser humano tolo, se orgulhando daquilo que não lhe pertence, ele não dará a glória dele a nenhum outro. Que ele cresça e que nós diminuamos, que cada vez mais nós entendamos que quanto mais alto, maior é a dependência, porque quem tem asas é Ele, não somos nós, meu irmão. Nós voamos é nas asas dEle, nós estamos protegidos é nas asas dEle. Se Ele não estiver conosco, se Ele não estiver do nosso lado, se Ele não estiver nos sustentando nesse voo alto, meu irmão, o tombo é alto e feio. Jesus certa vez disse assim, quando vocês terminarem de fazer aquilo que vocês receberam como ordem,
digam: nós não passamos de servos inúteis. Sabe o que Jesus estava dizendo? Apenas reconheça: eu não precisava de vocês, mas eu estou realizando com vocês. Que todo orgulho nessa noite seja quebrado, que toda a autossuficiência nessa noite seja derrubada, que toda a altivez no espírito, que muitas vezes nos faz, meu irmão, pensar mais de nós mesmos, que isso tudo caia por terra hoje, para que o Senhor realize a sua obra em nossas vidas, nos leve alto, nos coloque como candeias acesas. Nicodemos, quando chega a Jesus e diz isso, Jesus fala assim para ele: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos dá um nó na cabeça e diz assim: mas como pode alguém nascer de novo já sendo grande? Não pode voltar para o ventre da sua mãe. E Jesus diz assim: ó, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Todo aquele que nasce da carne é carne, mas todo aquele que nasce do Espírito é Espírito. O vento sopra aonde quer, embora não se veja, se sente o vento. E assim são todos os nascidos do Espírito. Jesus estava ensinando, meu irmão, que evangelho não é remendo, que evangelho é nascer de novo, que evangelho é deixar morrer uma velha criatura, é despir-se do velho homem e se revestir do homem novo, que em Cristo pode todas as coisas. Essa palavra de Jesus é poderosa porque muda a história de todo aquele que recebe. Nicodemos era um fariseu, mestre em Israel, com medo, se escondendo, procurando Jesus de noite. Depois que ele ouviu a mensagem de Cristo, é a Nicodemos que Jesus diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto é o texto talvez mais importante para todos os filhos de Deus. O mais mencionado foi a Nicodemos, que Jesus revelou isso. Nicodemos, em Lucas 7, em João 7, já estava defendendo Cristo. Quando os soldados vieram para prender Jesus, não conseguiram e voltaram, os fariseus queriam matar a Cristo. Nicodemos disse assim: por acaso a gente mata alguém sem antes ouvi-lo? E os fariseus olharam para ele: que foi? Está mudando de lado? Por acaso você é também da Galileia? Foi Nicodemos que, depois de ter um encontro com Jesus, eu estou falando de alguém que já conhecia a letra, mas a letra mata, quem vivifica é o Espírito Santo de Deus. Foi Nicodemos que, quando Jesus foi morto, pediu o corpo de Jesus a Pilatos junto com José de Arimateia. E a Bíblia diz que José de Arimateia tira o corpo de Jesus da cruz, coloca no sepulcro que era dele, mas Nicodemos leva 34 quilos de mirra e aloés para ungir o corpo morto de Cristo. Você só investe naquilo que você acredita. Ele investiu no corpo morto de Cristo porque ele acreditava que em 3 dias ele ressuscitaria. Este homem teve a vida transformada porque encontrou-se com a palavra poderosa. É a palavra do Senhor Jesus que está sendo ministrada nessa noite. O texto mais importante está lá no final, pouco falado, mas que Jesus fala para Nicodemos. Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, quem pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam manifestas, mas quem pratica a verdade vem para a luz para que todos vejam que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. É tempo da igreja sair, meu irmão, de lugares tenebrosos e vir para a luz. É tempo da luz do Senhor brilhar em todas as áreas da nossa vida. É tempo de nós entendermos que o nosso lugar em Deus é manifestando a sua glória. O que o Senhor quer fazer com a sua vida é manifestar a glória dele. E para manifestar a glória dele, ele não vai te exibir, porque a glória do Senhor não é para exibicionismo, a glória do Senhor é para manifestação. O Senhor vai pegar a igreja e vai manifestá-la nos últimos dias. A Bíblia diz assim, ó: brilhe a vossa luz diante dos homens,
para que todos vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus falou sobre luz. Luz é essencial. Vir para a luz é indispensável. Por isso, como igreja, você que está aqui nesta noite, o Senhor está te chamando. Venha para a luz. Talvez você carrega culpas, talvez você tenha medos, talvez você tenha traumas, talvez você tenha errado, talvez coisas ruins aconteceram com você, talvez você tenha vergonha de muitas coisas, e o Senhor está dizendo assim, ó, não deixa isso no escuro, não deixa isso alimentando-se nas trevas, porque onde há trevas o mal se alimenta. Traga para a luz, porque na luz tudo será consertado. Aquele que pratica a verdade é Cristo. Vem para a luz. Jesus em Lucas 15 disse assim: quando uma dracma se perde, um valor se perde dentro de nós, e o Espírito de Deus vai varrer, porque é a representação daquela mulher. Antes dele varrer, antes dele procurar, antes dele encontrar, ele acende uma candeia. Por isso primeiro o Senhor acende a luz sobre a nossa vida. E a luz, quando nós estamos num período tenebroso, a luz nos confronta, a luz nos incomoda, a luz muitas vezes nos causa constrangimento. Só que o Senhor está dizendo, isto tudo não é para te destruir, isto tudo é para fazer com que você seja limpo, seja limpa, seja transformado. A candeia brilha, a sujeira é encontrada, a casa é ressignificada, as coisas são colocadas em ordem, aquilo que era de valioso que está dentro de você, que você não perdeu, mas em algum momento caiu nas trevas, é reencontrado e colocado no lugar, e festa começa a acontecer, quando a igreja sai desse período de tenebroso e vem para a luz. A Bíblia diz que a Galileia, terra de Zebulon, terra de Naftali, Galileia dos gentios, que vivia nas trevas, resplandeceu a luz, raiou a luz. Jesus brilhou naquela terra, e aquela terra nunca mais foi a mesma. Se Jesus brilhar na sua vida hoje, se o Senhor entrar no seu coração totalmente hoje, se esse teu coração, que talvez as cortinas sejam blackouts, talvez as portas estejam fechadas, talvez a luz não está entrando faz muito tempo, você abrir as cortinas, abrir as janelas, abrir as portas e deixar a luz invadir a tua casa, essa luz vai colocar tudo em ordem. Foi para Nicodemos que Jesus falou assim: porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas enviou, no verso 17 do capítulo 3 de João, enviou ao mundo para que o mundo fosse salvo por meio dele. A melhor expressão do que a luz é capaz de fazer, para mim, está naquela mulher que foi pega em adultério. Você deve conhecer a história. Uma mulher foi pega em adultério, e a Bíblia diz que os fariseus trouxeram ela para Jesus diante de todos, expuseram ela diante de todos, constrangeram ela no meio de todos. Só que mal sabiam eles que eles estavam sendo usados por Deus. A religião, quando ela expõe, ela quer envergonhar, quando ela expõe, ela quer destruir. A religiosidade, quando expõe, quer matar, quer apedrejar. E eles fizeram isto, porque a lei dizia isto. Só que eles trouxeram essa mulher para a luz. Por quê? Porque a luz estava sentada ali, a luz é Cristo. Eu sou a luz do mundo, disse ele, e aquele que me segue terá a luz da vida, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eles trouxeram aquela mulher para perto dele, para expor ela ao ridículo, mas a luz mudou a história dela. Porque quando eles disseram: mestre, o que a gente tem que fazer? Jesus disse assim: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Por isso que quando você se expõe à luz, ninguém pode te condenar. Quando você não tem vergonha de abrir o teu coração, de dizer: Senhor, eis-me aqui, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Venha do jeito que você está e o Senhor vai mudar a tua história. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave, é Ele quem troca, é Ele quem arranca. Mas é necessário tomar a atitude de dizer assim: eu me exponho à luz, eu me entrego ao Senhor, eu abro o meu coração para o Senhor. Aquela mulher estava diante dele e ele disse assim: aquele que não tem pecado seja o primeiro a tirar a pedra. Porque lá em 1 João está dizendo assim: aquele que afirma que não tem pecado, Deus não está nele. Porque aquele que diz que não tem pecado faz de Deus um mentiroso. Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós carecemos do quê? Da glória, o resplandecer do Senhor sobre nós. E aí a Bíblia diz que todos, do mais velho ao mais novo, foram saindo. Por que do mais velho? Porque quanto mais tempo nessa terra, meu irmão, nós estivermos, mais nós vamos depender da graça do Senhor. Quanto mais nós caminhamos, mais nós percebemos o quão pecadores nós somos, o quanto nós falhamos, o quanto nós dependemos do Senhor, o quanto as misericórdias do Senhor têm que ser alcançadas. Às vezes a gente pensa que já deu uma caminhada, que já deu uma crescida, de repente a gente percebe que tem muita coisa ainda do Senhor para mudar em nós. Por isso os mais velhos foram saindo e ele ficou sozinho com a mulher, a luz, aquele que tem olhos como chama de fogo, olhando para ela. Jesus se levantou e disse assim para ela: cadê os teus acusadores? Não te condenaram? Ela disse: não, Senhor. E ele disse: eu também não te condeno, agora vá e não peques mais. Quando a luz brilha sobre nós, não é para condenação, é para salvação. Quando a luz brilha, ainda que ela nos confronte muitas vezes, é para ressignificar muitas coisas dentro de nós, é para alinhar muitas coisas, é para colocar valores nos seus devidos lugares. No começo constrange, confronta, mas depois o Senhor manifesta. Porque alguém que veio para a luz pôde ser tratado pelo Senhor, e uma vez preparado pelo Senhor, o Senhor levanta como uma candeia, como uma cidade edificada sobre montes. É o que o Senhor quer fazer com a sua vida, na sua igreja, nesta noite, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Vamos colocar de pé então, em nome de Jesus. Eu quero te convidar para nós fazermos uma oração, porque talvez tenham pessoas aqui hoje que a sua vida tem lugares escuros, que na sua vida tem lugares onde o Senhor ainda não brilhou. Tem uma porta fechada, tem uma janela fechada, tem algo que ainda a luz do Espírito não brilhou ali. Note que o Senhor, quando mandou a Noé construir a arca, o Senhor mandou fazer uma abertura no teto. A arca não tinha janelas laterais, a arca, a porta foi fechada pelo Espírito. Dentro da arca, meu irmão, tinha tudo que é coisa que você imagina. E o Senhor disse assim, ó, manda coloque uma janela no teto, porque é do céu que vem a luz. O sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, brilhará sobre nós. Talvez o que você precisa hoje é, na tua arca, abrir essa janela para o teto, essa janela do alto, onde a luz do Senhor entrará. Aí dentro dessa arca tem muita coisa que talvez você não queria carregar, tem muita coisa que precisa ser reorganizada, tem algumas coisas que talvez precisam sair, mas não acontecerá isso enquanto a luz não brilhar. E a convocação do Senhor para você hoje é: se você quer viver a verdade, se você quer experimentar as grandezas, eu quero te fazer como uma candeia acesa, eu quero te erguer nessa terra como uma candeia brilhando. A minha glória vai se manifestar na sua vida, mas a luz precisa brilhar em todas as áreas. Não tenha medo, porque o Senhor que te chama para te fortalecer, para te restaurar, para te reconciliar, para transformar a sua vida. Se esta luz brilhar hoje sobre a sua vida, você nunca mais será o mesmo. Esta luz é Cristo, e Ele está aqui. E eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir em direção
profeticamente a esta luz que se chama Jesus Cristo. Ele está aqui hoje para escrever uma nova história, para mudar a tua vida. Sai do teu lugar, vem à frente e deixa brilhar a luz do Senhor sobre você. Pode vir à frente em nome de Jesus.